O vídeo de hoje eu vou fazer uma crítica a um colega geólogo que está postando uma série de vídeos aí, né, no mínimo meio tendenciosos, vamos botar assim, tá? Eu até gosto dele, tá? Mas a maneira como ele está fazendo não é uma maneira que eu julgo muito certa, tá? Porque de certa forma ele desmerece alguns profissionais que oferecem um outro tipo de serviço que é útil também, tá? O tema de hoje é: qual a diferença entre a geofísica do GeoSCGB e a geofísica de campo? Tá? Vocês vão entender mais à frente. Eu vou explicar o assunto, vocês saberem aonde cada um entra, aonde cada um é importante. Mas antes de mais nada, vou pedir aqui, se você não é inscrito no canal, vem aqui inscrever-se e você vai receber esses vídeos sempre que você entrar no YouTube, tá? Se você marcar o sininho, garante isso, tá? Ser inscrito nem sempre recebe, mas com sininho recebe. Se você curtir, o YouTube vai entender que isso deve ser levado para outras pessoas. Você está ajudando o canal. Se você compartilha, você reforça o curtir, porque você vai compartilhar. Se você comenta, o YouTube gosta mais ainda, e eu também, porque é com os seus comentários que eu faço as ideias para os meus vídeos. Então, quando você comenta, você está tirando a sua dúvida e você está me dando uma ideia para um vídeo futuro aqui. Várias pessoas já receberam vídeos dos comentários e foram citados aqui. Então, se você quer ouvir o teu nome aqui no canal, é só fazer um comentário que você chega lá. E se você quiser ir além do comentário, entra para a minha lista VIP pelo WhatsApp e conversa direto comigo, tá? A minha lista VIP para entrar é só me acessar no WhatsApp 21 97 900 9791. De novo, 21 97 900 9791. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, tem aqui membros. Aí você entra aqui em membros, tá certo? E você consegue fazer essa ajuda. E pode ajudar via Pix também, tá? Eu raramente falo aqui o Pix. O Pix está no meu CPF, tá? Pix, CPF 013 075 387 46, Luiz Paulo. É só comentar, passa o meu Pix, eu passo o Pix. Ou então vai lá na lista VIP, pede que eu te dou também. Então não se preocupe em anotar. É só me acessar, você já tem aí o telefone, que você já consegue entrar em contato comigo. Tá certo? Então, todas essas formas você pode falar comigo. Agora vamos lá. Qual a diferença entre a geofísica do GeoSCGB e a geofísica de campo? Tá? Primeiro vou lá para as críticas. O meu coleguinha abriu uma empresa de geofísica, tá? Como se fosse uma coisa novíssima, tá? Ele fala lá de métodos que eu há 30 anos uso. Foi a minha graduação, foi feita em sísmica, tá? O método que ele está vendendo lá como a 8ª maravilha do mundo, tá? E para vender o negócio, ele está desqualificando a geofísica elétrica, que o pessoal usa muito. Eu não vejo ele ainda desqualificar o radar, mas é capaz, quando ele entrar no radar, tirar a sísmica da jogada, tá? Mas existem vários métodos geofísicos, tá? Eu já usei muito VLF, já usei muita coisa, depende do que você esteja procurando, cada método serve para uma coisa, tá? Inclusive, os dados gratuitos do GeoSCGB, tá? Agora, o que é cada um desses métodos? Vou começar com o do GeoSCGB. O GeoSCGB, a geofísica do GeoSCGB, primeiro que ela é gratuita. Ela está quase toda listada dentro do GeoSCGB. Então, você no GeoSCGB tem todos os trabalhos. Alguns trabalhos não foram listados, mas se você vai lá em cima em trabalhos geofísicos, aerofotogramétricos, acho que é isso o nome. Lá em cima, quando você clica, fica todo bagunçado o mapa. Ali são os trabalhos que foram listados. Se você for numa área que não tem geofísica listada, clicar ali, ele vai aparecer o nome do trabalho. Você vai clicar ali, vai aparecer a lingueta, vai na setinha,
e ele vai mostrar o nome do trabalho. E você vai no próprio GeoSGB lá em Downloads, e você baixa esse trabalho. E você pode abrir esse trabalho em programas como o QGIS. Tá? Tem que saber trabalhar um pouco. O QGIS ele é complicado de trabalhar, de mostrar para o leigo. Tá? E o meu canal aqui é muito voltado para o leigo. Mas eu já fiz algumas coisas a respeito do QGIS e eu pretendo trazer esse assunto mais à frente, mostrando, fazendo no QGIS para você olhar uma geofísica, que não está lá no GeoSGB. Tá certo? Mas por enquanto, fica sabendo que no QGIS está querendo fazer isso, começa aprendendo o QGIS. Tem gente aí que está ensinando a usar o QGIS. Quando você aprender a usar o QGIS, eu já te mostrei, já te falei aqui que tem os dados lá no Downloads, né? E é só achar pelo nome, você vai conseguir listar e você vai ter que aprender a pintar esses dados. Você puxa para o QGIS e faz uma pintura, tá certo? Então o GeoSGB ele me dá muita informação e essa informação ela é feita a partir de um avião, um helicóptero, hoje o drone, que voa lá uns 100 metros de altura, 200 metros de altura, coletando dados. Então ele vai andando para norte ou leste-oeste, geralmente num dos eixos cartesianos, tá? Aí ele vai voando e vai batendo. De tempos em tempos ele bate, faz uma leitura e vai registrando essa leitura. Depois que ele registra essa leitura é X, Y, Z, e nos 3 canais, potássio, de radiação, potássio, urânio e tório, tá? Então ele faz essas leituras. Aí você tem uma leitura que é a soma de tudo, no caso do magnético, a soma de tudo, que ele soma os 3 canais e te dá um valor total, tá? Ele dá um valor que é só vertical, um que é só horizontal, tá? O de frente para baixo eles não usam, normalmente não usam. E esse vertical, né, eles aplicam um método matemático, que é a derivada, e eles têm a primeira derivada que te dá a inclinação da camada. Tá? Se você entende derivada, aprendeu isso na faculdade, derivada só aprende na faculdade, tá? Não é ensinado de 2º grau, ele dá a inclinação da camada. Então isso é uma informação útil para você saber onde fura, tá certo? É para isso que serve a primeira derivada. O pessoal está reclamando que perdeu a cor, que está lá, mas você ainda tem o branco e o preto, você sabe para onde ela está indo. Isso é o mais importante dela. Tá? Essa análise do GeoSGB, primeira coisa, ela é gratuita. Está acessível para todo mundo. Então, se você assiste os meus vídeos, você tem essa informação gratuita. Se você pega essas informações junto de ocorrências, afloramentos, mapa geológico, e você traça esse paralelo, você consegue extrair muita informação daí para você ir no campo e fazer uma pesquisa superficial. Não pense em começar a cavar, não. Tá? Você vai entender por quê. Olhar por cima é muito importante e é barato. Você andar no campo catando coisa em cima de anomalias que você pegou te economiza muito tempo. Economiza muito tempo. Então a geofísica, mais do que nada, te economiza tempo e dinheiro. Tá? E é muito imprudente você, para vender um método específico que custa caro, não é barato, ele custa caro. Tá? Você desqualificar um método que é gratuito, qualquer um pode ter. Tá? Quem não sabe, a minha mentoria hoje, né, quando eu fiz esse vídeo, estava em R$ 1.200. E é muito além de uma geofísica. É de graça. Por que eu faço isso? Porque eu quero ajudar vocês. Ela é de graça. Perto do que um geólogo pode custar para você. Tá certo? Então, é um serviço que está barato, tá? Tem gente oferecendo o mesmo serviço bem mais caro, pessoas que nem geólogos são, tá? Fazem o trabalho, já filtraram, fizeram o negócio, tá? Mas cada pessoa trabalha com um valor
Isso é indiferente. Pode ser que amanhã você não tenha mais esse serviço, porque eu não tenha tempo. Muita gente me contratando para fazer serviços maiores, eu não tenho tempo para fazer esse serviço que eu digo que é até social, tá certo? Então, primeira coisa, geofísica do GeoCGB é barata, pode ser de graça se você assiste os meus vídeos e aprende a interpretar o básico, aquilo é o básico, tá? Você consegue tirar informações para você começar a trabalhar de graça, tá? Ah, eu não sei mexer direito no computador. Porra, pega um sobrinho aí que mexa no computador, um garotinho da vizinha que saiba mexer no... Tá? Mostra meu vídeo para ele. Diz, aprende isso que eu vou te dar um troquinho. E ele vai fazer. Eu já vi gente fazendo aqui no canal. Pessoas que eram curiosas aprenderam a fazer. Dá para fazer. É acessível. Você só precisa saber usar um pouquinho o computador. Tá certo? Não precisa pegar o meu serviço. Faz você. Tá certo? Agora, e a geofísica no local? Primeiro, a geofísica no local, o geólogo está vendo o que tem lá. Ele tem essa informação. Quando o geólogo pisa no chão, ele sabe se ele está em área sedimentar, ígnea ou metamórfica. Primeira informação. Isso é muito importante. Porque cada uma desses tipos de ocorrência tem um formato. E esse formato vai direcionar ele para os vários métodos. O tipo de minério que você está procurando vai depender, a geofísica que vai ser usada vai depender do tipo de minério que você está procurando. Tem geofísica que ela é boa para achar minérios metálicos. A magnética, a elétrica, ela é boa para achar minérios metálicos, para achar água, tá? Que ela pega os bolsões de água, pega os bolsões de minério metálico. Então ela é muito própria, geofísica elétrica. E geofísica elétrica talvez seja, dos métodos que a gente tem disponíveis, um dos mais baratos. Tá? O que ele faz? Ele põe um monte de ferrinho, de 10 em 10 metros, 20 em 20 metros, depende, 5 em 5 metros, depende do que faça. Puxa os fios, põe num equipamento, e esse equipamento sai fazendo uma série de leituras e faz um desenho. E esse desenho mostra aonde não tem condutividade, tá? Então ele mostra os pontos sem condutividade, os pontos que conduzem muito a eletricidade. Ele dá um choque na Terra. E ele consegue ver essas concentrações. E você pode ter o resultado da tua área, tanto na área que não tem nada, porque pode ser onde está o teu minério, se o teu minério não é metálico. Por exemplo, eu estou procurando quartzo totalmente limpo, 99,9%. Ele vai estar lá no azulão, entendeu? Onde ele não tem fratura, ele não tem nada. É o quartzo perfeito para fazer fibra ótica. Ele vai estar lá no azulão. Ah, não, eu estou querendo cobre, ouro. Cobre, ouro vai estar aqui embaixo. Entendeu? Então você consegue dizer onde está mais ou menos. Aí o que você faz depois? Fura um poço. Tira as amostras lá de baixo e confirma. Simples. Então você usa a geofísica elétrica, que custa mais caro do que a geofísica de avião, que a gente tem de graça, né? Mas não é tão cara assim. E te digo, uma geofísica elétrica com uma perfuração de poço é muito mais barato do que você tacar uma PC sem informação nenhuma para sair cavando buraco. Muito mais barato. Talvez seja mais barato do que você cavar com as próprias mãos um poço. Levar aí, sei lá, um mês. Quanto custa um mês do teu trabalho? Já pensou nisso? Você tem que quantificar o teu trabalho. Você não está cavando sozinho, são 2, 3, 4 pessoas cavando. Quanto custa o salário dessas pessoas durante esse período? E cavando para perder dinheiro, porque não sabe onde cavar.
entendeu? A geofísica elétrica, ela te economiza dinheiro até se não achar nada, porque ela impede você de cavar no lugar errado. Agora, e os outros métodos? Existem muitos outros métodos. Existe a sísmica, que é citada como as 1000 maravilhas do mundo. A sísmica faz o quê? Ela dá uma explosão, bate a onda de choque bate na camada, na interface da camada e reflete. E ela é lida por um sensor. Aí uma onda bate aqui, a outra mais embaixo bate na outra camada, volta, bate na outra camada, volta. Aí faz um gráfico que parece uma loucura, cheio de altos e baixos. Aí isso é interpretado, existem alguns programas que são feitos, tá? Eu fiz um mestrado há tempos atrás, há 20 e poucos anos atrás, na Petrobras, que era exatamente isso. A gente fazia os programas. Tá? Aí você faz aí você sabe todas as camadas. A Petrobras usa isso direto. A Petrobras estoura lá uma bolha gigante de ar na superfície, aquilo atravessa a água, bate lá na rocha lá embaixo e vai atravessando as camadas. Ela consegue sondagens de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 metros de profundidade. Tá? Dentro da rocha. E ela, por essas camadas, ela olha o formato das camadas e diz, ó, aqui, olha, pode concentrar o petróleo, ali não pode. Tá? E isso pode ser usado em alguns minérios. Tá? O pegmatito, ele citou, o pegmatito você pega o sentido do pegmatito e consegue desenhar ele. Você consegue desenhar até, se ele for heterogêneo, você consegue desenhar as superfícies. Tá? Então, tem a sua utilidade. Não vou dizer que o trabalho do menino não tem utilidade. Existe utilidade, mas não é 1000 maravilhas. Existe um outro método que eu gosto. Eu quase comprei um equipamento desses durante durante um segundo mestrado que eu ia fazer, tá? Que é o GPR. Ele usa, sabe, o micro-ondas que você tem em casa? Ele usa uma coisa muito parecida com aquilo para uma antena. Você tem antenas para menor profundidade, para maior profundidade, tá? Essa antena entra na Terra e reflete a onda de radar, né? A frequência é diferente da sísmica. É uma onda de radar. Ela entra lá debaixo da Terra, ela reflete em outras camadas, mas faz muito parecido com a sísmica. Só que ela desenha isso em profundidades um pouco menores. A onda de radar vai uns 100 metros, e você tem antena até 100 metros, se não me engano, 100, 200 metros. Então, mas normalmente você fica numa camada que está compatível com o trabalho de vocês, tá? Está compatível com o trabalho de mineração de vocês. Ela serve também para o pegmatito, serve para várias coisas. E ela faz esse desenho das camadas, do mesmo jeito que a sísmica, tá? O equipamento eu acho que é mais caro, só que ele é mais rápido de interpretar e ele é mais rápido de fazer o trabalho. Ele não usa explosivos, né? Você vai com um carrinho, vai levando esse carrinho, pode ser feito até andando de carro, você pode botar a antena no carro e sair andando. Então ele é um trabalho que é feito mais assim, tá? E pode ser usado. Existem outros métodos de geofísica. Por exemplo, eu aprendi recentemente, com o trabalho de outro geólogo, a relação entre urânio e tório, tá? Que ela indica o ouro. Eu não sabia disso, eu descobri agora, tá? Isso na minha época ninguém tinha falado para mim durante os meus cursos, ninguém tinha feito essa relação, mas alguém fez essa relação, ela está disponível, estava disponível, eles apagaram do GeoSGB. Tinha isso no GeoSGB há um ano atrás, tá? E ela favorece isso. Eu ainda não sei usar, é alguma coisa que eu vou me atualizar. Mas existe um método de radiação que você lê com um aparelhinho andando no campo. É um método muito simples, um aparelho desses é barato, estaria acessível, tá? Então, se você aprender a usar essas relações,
você pode usar o método, esses métodos. Ele pode ser particularmente útil para você achar os pegmatitos. Sabe por quê? Porque no pegmatito heterogêneo você tem a camada de feldespato, que normalmente é onde vão dar as pedras preciosas mais caras. Tá? E na radiação de potássio vai dar um pico nesse feldespato. Então você está andando em cima da regional, está marcando ali 30, 30, 30, 30, não lembro da escala, tá? 30. Aí você entra na biotita que está na superfície do pegmatito, né? Aí ela é mais pobre em potássio, então ela dá uma queda. Aí depois ela vem para uma camada que a gente chama homogênea, que é um pouquinho mais rica do que a rocha regional. Aí dá uma subidinha, tá? Aí ela entra no feldespato, aí dá um subidão, porque fica bem alto. Aí você entra no núcleo de quartzo, ele cai lá embaixo, a zero. Aí você consegue saber aonde está o núcleo, a camada de feldespato, que pode estar rica em pedras preciosas. Então, ó, usando a radiação. Essa sacada aí pouca gente sabe, tá? Muita gente vai dizer, eu aprendi com o mestre das pedras, porque essa daí é uma sacada que o meu professor de geofísica, na época que eu estudei, não tinha visto, e ele me deu um exercício mostrando isso, e eu mostrei para ele que era um pegmatito heterogêneo. Tá? Eu ganhei um 11 por essa sacada, porque um profissional com 80 e poucos anos nunca tinha percebido isso. E fazia todo sentido. Eu acertei o local certinho por conta dessa sacada. E é assim que os geólogos, um ajuda o outro. Entendeu? Um geólogo, um estudante, ensinou para um geólogo de 80 anos uma sacada. É assim que a gente desenvolve. Do mesmo jeito que eu aprendi. Urânio sobre tório, a razão pode dar o negócio. Feito por um estagiário. Tá? O estagiário em geologia mostrou isso e eu aprendi. E a gente tem que reconhecer que a gente aprende um com o outro. Tá? Qualquer um. Até a pessoa que não tem conhecimento nenhum pode vir com uma sacada que eu descubro alguma coisa. Agora vamos continuar com os métodos. Eu já usei para água um método chamado VLF, que é ondas de rádio curtas. A gente faz um sinal, onda curta anda pelo mundo inteiro. Existe muita onda curta. Só que você consegue, como elas são fraquinhas, você consegue fazer um sinal de onda curta forte, botar num lugar e você sai medindo as ondas e ela vai te dar uma informação muito parecida com sondagem elétrica, com caminhamento elétrico. E ela vai conseguir te dizer aonde estão os fraturamentos que podem conter água. Ela pega esses fraturamentos. Entendeu? Porque ela reflete bem essas camadas que vão batendo. Ela não mostra todas as camadas, porque ela só tem uma medida e ela não pega as ondas. Você não faz várias medidas. Você só pega um sinal. Mas ele consegue te mostrar onde estão esses fraturamentos. E eu usava isso para achar água e achava mesmo. Tá? E se tiver um minério metálico lá embaixo, ele vai achar também. Qual é a vantagem dele em relação à elétrica? Que ele é muito mais barato que a elétrica. Eu tenho um gerador, né, de onda, que é um gerador que eu ligo numa bateria ou no gerador de gasolina e mando aquela mensagem que é um aparelho barato, que eu acho que eu construiria. E um leitor que eu acho que eu construiria também. Entendeu? São coisas baratas que podem ser usadas no campo. Tá? Tem outros métodos? Tem. O livro de geofísica tem a gravimetria, por exemplo, se você está pesquisando ferro. O ferro tem a densidade alta, são corpos pesados. Então você, para localizar o ferro no meio da rocha regional, tá? Onde tem muito ferro,
você pode usar um método chamado gravimetria. Tá certo? A gravimetria foi um dos métodos mais antigos que existiram, porque existia na antiguidade, lá 1000, 2000 anos atrás, as pessoas que procuravam ferro, principalmente, tá? Para fazer as armaduras, para fazer... E, tempo dos romanos, eles usavam uma coisa chamada pêndulo. Então eles botavam o pêndulo ele era atraído por esses corpos mais densos. Hoje, a gente tem um aparelho de gravimetria muito mais preciso do que o pêndulo. Só que por muito tempo, muitos anos, milênios atrás, se usava o pêndulo para achar os minérios. Eu acho que é do tempo dos faraós. Eu acho que isso tem uns 6.000 anos. Para você ver. Isso é muito antigo. E usava a gravimetria. Ninguém sabia o que era, mas sabia que o pêndulo puxava para esses minérios. A gravidade só foi descoberta, Isaac Newton, em 1800 e alguma coisa. Só que o homem, né, a humanidade, já usava o método de gravidade há 2.000, 3.000 anos atrás. Muito tempo, eu não sei precisar. Tá? Então, vamos voltar aqui para o tema. Qual a diferença entre a geofísica de GeoCGB e a geofísica de campo? Tá? Então, eu já falei. A geofísica do GeoCGB é um método gratuito ou muito barato, que serve para você chegar no ponto mais mineralizado, no ponto mais interessante para a sua pesquisa. Tá certo? É o método para quem tem pouco dinheiro e quer dar uma olhada por cima da Terra. É um método inicial. Você não deve pular esse método. Começa por ele. Entendeu? Só de você começar por ele, você já economiza um tempão. Porque você já sabe, ó, aqui eu tenho que prestar mais atenção, aqui eu tenho que prestar menos atenção. Vamos ver o que tem aqui, vamos ver o que tem cá embaixo. Faz um comparativo. Em vez de você sair andando de 10 em 10 metros para ver o que tem, você consegue escolher uns 5 ou 6 pontos e descobrir mais ou menos o que tem de diferença na sua área. Agora, a geofísica de campo, feita em campo, primeiro, tem que escolher o método certo para cada situação. Tá? Vários métodos podem resolver o seu problema. Então, às vezes, você fazer 2 métodos pode ser interessante para você. Por exemplo, a geofísica elétrica te dá mais ou menos a noção de onde está, mas não sabe exatamente a profundidade. E você, com uma geofísica sísmica, aí você consegue ver os níveis de camada e entender melhor. Tá? Então, você pode usar mais de um método. Tá certo? E estamos com quase meia hora de vídeo. Esse vídeo foi bem longo. Tá? Então, vou parar por aqui. Vou pedir para você sua inscrição, compartilhar, joinha. Faz para mim aqui, olha. Entra para minha lista VIP. WhatsApp 21 97 900 9791. De novo, 21 97 900 9791. Tá? Se torna membro. Se quiser ajudar o canal, vai lá na lista VIP ou vai nos comentários que eu te passo meu número do Pix, tá certo? Então tem várias maneiras de você ajudar a gente. Eu espero ter ajudado vocês, ter esclarecido essa questão. Tá bom? Até mais. Tchau.